Bom, só me apresentar também enquanto coloca a compartilhamento. Eu conheço aqui, eu acho que eu conheço algumas pessoas, né? A gente teve presente aí, né? No início desse processo, né? Com a Minor, fui com a Ariana em Paracatu, né? E aí a gente fez uma capacitação inicial, né? De como funciona a Lei Paulo Gustavo. E conheço algumas pessoas, mas a maioria eu acho que eu ainda não conheci, né? E a gente vai se conhecendo nesse processo. Provavelmente todo mundo aí já, né, falou um pouco com a Maria Luísa, tem a Fran também, a Mariana, né? Além de eu e a Ariane, que está nessa equipe da Lumiar para poder prestar essa assessoria aí para os municípios, né? Só apresentando um pouquinho a gente, a equipe, eu sou, né, fui gestor de cultura, tive a oportunidade, o desafio, né, de implementar a Lei Aldir Blanc no ano de 2020 no município de Paula Cândido. Então conheço, né, um pouco, né, das dificuldades que a gente tem aí no interior, né, de Minas Gerais, nos municípios menores, para poder executar as políticas públicas, né? A gente sabe que as equipes são pequenas, né, e que o recurso é pequeno também, e não é fácil, né, trabalhar na gestão da cultura no interior, né, quando a gente quer desenvolver as atividades, é sempre um desafio, mas é uma oportunidade muito boa, né, tanto de aprendizado, quanto de construir relações, né, e de, né, se fortalecer junto com o setor da cultura, né, vale muito a pena, né, a gente, é difícil, mas, né, fazer um trabalho dedicado, o pessoal reconhece e cria-se laços, amizades e consegue desenvolver, né, um trabalho no município. Então, é difícil, mas vale a pena. Então vamos, gente, né? Essa capacitação para gestores dos municípios da Minor, né? Agradecer muito a Minor aí, né? O Vânio aí, que é o, né, representante aí da Minor, que tem dialogado direto com a gente, né? Nessa construção dessa parceria com essa associação. É a primeira, são poucas, né, Ariane? São poucos, é, né? Associações de Consórcio. municípios, né, que fecharam assim parceria para poder apoiar os municípios, no caso da Lei Paulo Gustavo, né? A gente vê que a maioria das associações de municípios, né, elas, né, se dedicam mais à questão da infraestrutura, né, às vezes da saúde e nem tanto da cultura, né? Então a gente reconhece muito, né, a Minora aí nesse sentido de abraçar também a cultura e apoiar os municípios nessa gestão, né? Então é um processo muito importante. A gente separou aqui algumas questões, né, antes do lançamento do edital, durante e depois, tá? Então, para antes do lançamento dos editais, né, é muito importante quem ainda não, né, recebeu no e-mail e ainda não conferiu, né, é muito importante a leitura atenta do edital completo, né, não só os pontos que estão grifados, é muito importante que os gestores, né, leiam o edital completo para poder compreender o funcionamento e auxiliar a classe artística, né, e até mesmo ver se há alguma inconformidade com o que é o do município, né? Havendo necessidade de alteração, além das descritas abaixo, enviar o texto de sugestão para o e-mail Lumiar Fazeres Culturais LPG. Né? Algumas sugestões aqui, algumas alterações, né, principalmente essas que estão grifadas em vermelho, né, a gente já orientou que o município fizesse, né, por conta própria. Mas alguma, se necessitar de uma outra alteração mais substancial no edital, a gente pede que entre em contato para que, né, essa alteração seja né, em conformidade com a legislação, né? Então é importante a gente compreender o que às vezes o município notou que é importante de alterar, tá? O gestor deverá inserir e verificar especialmente tais informações, que são o número de chamamento público, né, no edital, na parte de cima está lá, e aí vocês têm que, né, ver junto com o setor aí de licitação, né, com o jurídico, em qual vai ser essa numeração, se já houve editais, né, nesse sentido, então a numeração não vai ser 01 e 02, né, então ver direitinho qual é essa numeração. Verificar atentamente os valores dos editais, né? A Maria Luísa fez esse trabalho aí, né, de construir, né, junto com os valores aí, enviar para cada município, né? Mas é importante verificar para ver se está certinho, né? São muitos municípios que a gente trabalhou, então é importante essa verificação e, se necessário, a alteração, né, dos valores globais e dos valores de cada premiação, de cada projeto, tá? Então a gente pede para que dê uma atenção especial a isso.
Inserir informações sobre a dotação orçamentária em diálogo e conforme a orientação do setor contábil, né? Vocês viram lá no edital que tem um espaço para inserir essas informações. Então, né, isso se faz muito com o setor de contabilidade da prefeitura, o jurídico também auxilia, mas o setor de contabilidade é o que gera, né, essa dotação orçamentária, quando é necessária, né, às vezes o município já tem. Então, né, isso aí tem que estar inserido no edital, a gente chama atenção para isso, ok? Antes do lançamento. Por favor, Ian. Inserir os prazos, né, conforme a realidade do município, respeitando o prazo mínimo de 3 dias úteis para envio de cada recurso, né? A gente recomenda que o edital fique aberto por no mínimo 15 dias. De acordo com o decreto do fomento do Ministério da Cultura, que é por onde a gente tem baseado nessa formulação dos editais, pode ser até 5 dias, mas 5 dias é completamente, né, impraticável para a classe artística conseguir ler o edital, se organizar e enviar a proposta, né? Então a gente, né, orienta no mínimo 15 dias, né, podendo ser mais também, se possível, né? Até 20 dias a gente acha um prazo relativamente bom, né, tendo em vista que o prazo é curto mesmo, né? O Estado de Minas Gerais lançou a princípio com 20 dias, né? Então pode ser que nesse processo também, né, se faça uma extensão do prazo, né, uma prorrogação do prazo. Então a gente orienta entre 15 a 20 dias, né, esse lançamento a princípio, né, do edital aberto para aceitar as inscrições, né? Se todo mundo conferiu o edital, a gente orienta também que crie um e-mail específico, né, para dúvidas e recebimentos da proposta. E a gente sugere, né, que seja um e-mail no Gmail, que é o que é mais fácil de acesso, geralmente mais fácil de mexer. Tem o Drive também para quem precisar, né? Então, o Gmail eu acho melhor, é o que a gente orienta, né? E sugere, né, que possa ser, por exemplo, né, o nome do município, né? Brasilândia, por exemplo, né, lpg@gmail.com, né? Uma sugestão que a gente faz. Esse e-mail é muito importante, é por esse e-mail, né, que as propostas vão ser enviadas, né? É por esse e-mail que a classe artística vai, né, ler o edital e depois preencher os anexos, separar a documentação e enviar nesse e-mail, né? Então é muito importante criar esse e-mail, né, e compreender isso e orientar a classe artística nesse sentido também. É importante enviar, né, todos os documentos em um e-mail só. A gente não colocou algumas informações nos editais no sentido para ele ficar o máximo simplificado possível, né? A gente sabe que um edital grande, né, às vezes a classe artística, quando pega um edital muito grande, ela já desiste no começo, ela nem lê, né? Então a gente tentou fazer algo numa linguagem simplificada, né, e com as informações assim mais necessárias mesmo, de acordo com a legislação, né? Espero que tenham gostado dos editais, né? A gente tentou fazer aí, né, da forma mais simplificada, pensando na classe artística e pensando em toda a legalidade para poder, né, fazer da forma correta e depois não ter problema também. Eu acho que tem mais coisa ali, Ari. Volta mais um pouquinho para a gente, por favor. Conferir se necessário mudar o nome do setor no campo que faz referência à Secretaria Municipal de Cultura, né? Tá até os campos, esses campos estão grifados em vermelho, porque às vezes não é Secretaria de Cultura, né? Às vezes é Secretaria de Cultura, Educação, Cultura e Turismo, né? Ou é Secretaria de Educação, né? E não tem o nome da cultura, então colocar o nome direitinho aí do ente, né? Municipal, que vai estar à frente dessa gerência do edital, né? A gente sugere o setor de cultura, mas nem todos têm setor de cultura. Inserir o site, né, o endereço do site oficial para o lançamento dos editais da prefeitura ou setor de cultura quando houver, né? Vocês podem ver também que tem lá, né, o link, né, em alguns espaços está lá o link do site da prefeitura, tem que ser o site da prefeitura, né? A gente orienta que seja porque é o site oficial do município, né? E depois, na hora de prestar contas, a gente vai ter que mostrar que essa informação dos editais, inclusive as informações anteriores foram publicizadas, né? Então, quem já tem uma página específica, que a gente chegou a falar bem no início, sobre essa importância, né, de criar uma aba específica no site, só para as informações da Lei Paulo Gustavo e de fácil acesso, né, que a pessoa, ao abrir o site da prefeitura, já localize lá para poder acessar. E colocar todas as informações nessa aba, né? Todos os editais e depois os resultados dos editais, entendeu? É importante a gente ter um espaço para isso no site. Então, quem ainda não conversou com o setor de comunicação, né, a TI, né, de tecnologia da informação, né, do município, muitas das vezes
principalmente no interior, é uma empresa terceirizada, né, que presta esse serviço do site. É importante conversar com eles isso para que se crie, né, essa aba específica para os lançamentos dos editais e depois os lançamentos dos resultados, entre outros comunicados, tá? Esse e-mail ele vai servir também, né, esse e-mail que a gente falou aqui, de comunicação. Acho que a gente vai falar isso aqui um pouco mais na frente, mas é um e-mail onde as pessoas vão, né, as pessoas que tiverem dúvida do edital, né, né, a gente sugere já no edital que as dúvidas sejam retiradas por esse e-mail, ok? Ou por telefone, que a gente vai ver mais na frente. Pode, pode passar, por favor, Ari. Inserir a data referente à assinatura do termo, recibo e execução do projeto, né? Isso aí é importante também. Isso aí já está no anexo, né? Porque os editais de premiação, né? Eles têm o anexo, que é o recibo, e o edital de execução de ações, que é do audiovisual, que é para execução de projetos, né? Ele tem um anexo, que é o termo de compromisso cultural, né? O TCC. Então, importante olhar esse anexo, né? Lembrando que a classe artística não precisa de preencher esse anexo para poder concorrer ao edital. Esse anexo só vai ser preenchido, né? Quando né, preenchido todos os campos, né? Quando o ente for selecionado e habilitado, né, para poder receber o recurso, né? Então, ele não. Mas tem algumas informações que o município já pode inserir antes do lançamento do edital, que está grifado lá em vermelho também. Inserir o telefone de contato para dúvidas no edital tem esse campo, é muito importante um telefone de contato, né? Às vezes a pessoa não acessa e-mail, então tem mais dificuldade, né, com e-mail, então é importante ter um telefone de contato. Preencher os campos indicados em vermelhos no anexo, basicamente todos esses campos que eu falei, eles estão em vermelho. Em relação, né, ao prazo para a realização do projeto, sugerimos, né, e é só uma sugestão, né, o dia 15 de julho de 2024. Vocês podem perceber que nos editais, no de premiação não, porque o de premiação, né, a modalidade de premiação, que foi aqui, né, a gente desenhou, né, em diálogo com os municípios para as demais áreas da cultura, né, ela é um prêmio, né, pela trajetória, pelo que o mestre, a mestra de cultura, o grupo ou coletivo, ou, né, o artista, né, a sua trajetória artística, né, é uma premiação por esse histórico. Então, a pessoa que passar nesse edital, ela vai, né, se selecionada e habilitada, ela vai, né, assinar o recibo, receber o recurso e, né, a pessoa vai utilizar o recurso conforme ela achar que deve, né? Ela não presta conta desse recurso porque é um edital de premiação. É o formato mais simplificado e ideal para lidar, sobretudo, com as culturas populares, né? E a gente colocou total nesse formato, né? Tendo em vista que o recurso, né, para as demais áreas da cultura da Lei Paulo Gustavo é menor e que, né, a burocracia para poder fazer uma execução de projeto, né, valores muito baixos não justificam uma execução de projeto, né? A pessoa depois prestar conta, né, ter todo esse trabalho para valores muito baixos, muitas vezes desanima. Então, optamos por esse formato de premiação, né, diálogo, para as demais áreas da cultura. Então, é muito bom o formato de premiação por causa disso, né, tanto para o gestor quanto para a classe artística. Mas os outros, né, os outros projetos, eles têm essa data, que é a data de execução, né, que aí é a data para o proponente, né, realizar as ações que ele colocou no edital, e enviar a prestação de contas, inclusive a contrapartida dele, né? Mas essa data pode ser alterada, a gente sugere, né, que até dezembro de 2024, para depois não embolar muito com a lei Aldir Blanc, que já vem aí, né, ano que vem. Então, a gente sugere essa data até 15 de julho, mas às vezes, né, dependendo da natureza do projeto, né, que vai realizar, às vezes tem que estender, tá? Então, fica aí essa sugestão, né, e lembrando que o município tem autonomia para poder alterar essa data, né? E é isso, a gente sugere até dezembro, mas ela pode ser estendida até 2025 também, mas a gente recomenda que não faça isso, porque senão vai embolar muita coisa, né? O ente ele tem que prestar conta para o município, para depois o município prestar conta para o governo, né? Então, se a gente põe até 2025, vai complicar quando juntar com a Lei Aldir Blanc, tá? Recomenda-se que os editais e resultados, assim como todas as informações da Lei Paulo Gustavo, já falei isso, mas
tá aqui mais uma vez, fica em aba específica no site oficial da prefeitura, né? Isso é muito importante para depois a gente fazer uma prestação de contas adequada, né? Mostrar que foi publicizado os editais, que foram publicizados os resultados dos editais, né? Então é muito importante esse diálogo com o pessoal da TI e fazer isso, né, no site oficial da prefeitura. Ou, né, havendo um site também oficial do setor de cultura, pode ser no site do setor de cultura, né? Mas não havendo, né, a gente recomenda que seja o site oficial da prefeitura. Tem que ser o site, né, tem que ser oficial, ok? Vamos seguindo. Ainda, né, nas ações necessárias antes do lançamento dos editais, recomenda-se que todos os editais, após passar pelo setor jurídico, eu imagino que todo mundo, né, que leu o edital aí, né, e que já está para publicar, o edital já passou no setor jurídico, é muito importante que ele passe no setor jurídico do município, né, por mais que a gente conta com profissional do setor jurídico na nossa equipe, né, Maria Luísa é advogada, mas é importante, né, repassar também no jurídico municipal, porque há sempre, né, algumas questões que podem ter entendimentos diferentes, né, o município pode ter um formato, né, específico, então a gente, né, é super recomendável isso, né, inclusive a lei fala que deve, né, o decreto de fomento tem que ter esse, né, passar no jurídico. Acho que isso aí é muito comum para quem já está na administração pública, né? Todo documento que a gente vai publicar, geralmente, né, ele passa no jurídico. Recomenda-se que seja dada publicidade no site e nas redes sociais da prefeitura e quando houver no setor de cultura do lançamento dos editais, assim como as publicações referentes ao resultado final, né? Então não basta só colocar, igual a gente falou, no site da prefeitura. É importante, né, utilizar das redes sociais, dos grupos do WhatsApp, para poder dar essa publicidade, né? Então, fazer uma arte gráfica, né, compartilhar, né, colocar no Instagram, se tiver Instagram da prefeitura, se tiver do setor de cultura, melhor ainda, colocar nos dois, né? E Facebook, enfim, né, usar as redes sociais a favor aí, que elas são muito importantes. E grupos no WhatsApp quando houver. Núbia, pode falar, por favor. É preciso também publicar naquele diário dos municípios? No diário, a gente publica o resultado final. Ah, tá. Tá? Mas eu acho que o extrato do edital, eu vou até anotar para poder te dar uma resposta melhor, tá bom? Porque eu acho que o extrato do edital é importante publicar ele, por mais que você não publique o edital inteiro, né? Pelo menos o extrato, o número do edital, ele é importante, não é isso, Ariane? Eu acho que tem que ser publicado no Diário Oficial do município. Sim, é importante e necessária a publicação. E a gente, né, retorna com essa questão, né, mais detalhada aí, mas eu gostaria até de aproveitar aqui para mais dois participantes aqui na reunião, Marcilei e Eric, puderem já aproveitar para a gente familiarizar aqui com, né, com o município e como é que está aí. Pode ser, Tainá? Só para a gente já... Sim, por favor. Vocês podem se apresentar, gente, por favor? Opa, bom dia, estão me ouvindo? Sim. Bom dia, eu sou Eric Massimiano, eu sou aqui do município de Lajinha, Minas Gerais. Eu sou artista, não sou gestor, né? Sou fazedor de cultura. O andamento aqui do nosso município, ele está meio parado. Teve uma escuta pública, que foi no mês passado, e a gente está aguardando, né, uma posição da Secretaria de Cultura. Pessoal, né, então a gente falou, né, da publicidade, que é importante, né, a Núbia chamou atenção aí, a gente pode até pensar depois dessa orientação mais uma vez, né, sobre a publicação no Diário Oficial. Nem todo município tem Diário Oficial, né, mas aí faz a publicação, né, geralmente, coloca no quadro de avisos, não é isso, com carimbo, né, com tudo certinho. É importante dar essa publicidade, registrar isso, ok? Tanto do lançamento dos editais, quanto dos resultados finais, né? Dos resultados, né? Tanto preliminar quanto final, que a gente vai falar aqui, ok? Então, anotar essa questão. Recomenda-se, em caso de já haver cadastro municipal de cultura, enviar o lançamento do edital para os contatos, né? Eu não sei se tem município que já tem esse cadastro, na Lei Aldir Blanc
né, falou-se muito nesse cadastro, né, era até obrigatório aí para acessar os recursos. Então, quem já tem esse cadastro tem os contatos, né, dos telefones, dos e-mails. Então, a gente recomenda, né, também utilizar desse cadastro, né, dessas informações para poder dar publicidade, né, gente? A gente vai ter pouco tempo para poder realizar as inscrições, então é muito importante, né, uma boa publicidade. Recomenda-se também buscar mídias parceiras que podem ajudar nessa divulgação, né? Às vezes tem um jornal impresso no município ou digital mesmo, né? Então entrar em contato e pedir, né? Sempre tem um site de notícias, né? Que às vezes só noticia umas notícias mais ruins, né? Mas, né, entrar em contato e pedir essa parceria, né, para auxiliar na divulgação. A gente coloca jornais, site, páginas de notícias, né, em âmbito do município e rádio local, né, gente? A rádio é muito importante aí no interior, pelo menos, né, no interior da minha região, é muito importante. Todas as atividades culturais, todas as ações, a gente sempre divulgou na rádio e sempre teve um resultado bom, né? O pessoal, às vezes, das comunidades rurais, né, tem muito esse costume de ouvir rádio. Então, é importante, né, se possível, divulgar. Né? Cada município sabe a estratégia melhor de divulgação, né? Inclusive carro de som na rua, se necessário, né? Cada município sabe melhor como divulgar o seu evento, né? Como divulgar as estratégias. Então, né, se dedicar a isso, parar, pensar como eu posso, né, dar a maior publicidade possível para esses editais, ok? Recomenda-se pedir ao Conselho Municipal de Cultura, entre outros agentes culturais, para a divulgação do edital. Né? Às vezes o município tem Conselho Municipal de Patrimônio Cultural e ainda não tem, né, o seu Conselho Municipal de Política Cultural. Né? Havendo os dois, divulga nos dois, mas se houver só de patrimônio, divulga no de patrimônio e pede para que as pessoas entrem em contato. Né? Às vezes os conselheiros, eles têm uma relação, né, com a classe artística, né? Devem ter, né? Porque eles estão ali representando a classe artística, né, e cultural. E o patrimônio, né, no caso do patrimônio. Então, são pessoas que podem auxiliar aí nessa divulgação, entre outros agentes culturais, né? A gente sempre tem os artistas que é mais conhecidos na cidade, né, que são um pouco referência ali para outros. Então, entrar em contato especialmente com essas pessoas e pedir para divulgar, né? Às vezes na comunidade rural tem uma liderança, né? Então, cada um sabe, né, a realidade do seu município e, né, a gente dá essas dicas aí para potencializar essa divulgação dos editais para que haja mais concorrência, né, ou que pelo menos todas as vagas disponibilizadas sejam, né, contempladas, né, sejam utilizadas. Passar, por favor, Ari. Só um segundo, deixando o negócio no fogo, já estou... Voltei. Deixei o fogo ligado. Fases do chamamento público, né? Então, a gente está falando dessa fase antes do lançamento, né? Essas fases do chamamento público, elas estão no decreto do fomento, né? Então, a gente tem seguido ao máximo esse decreto do fomento, que ele é muito importante, né, na Lei Paulo Gustavo. Preparação e prospecção, né? A escuta pública ela é, né, obrigatória, né? Antes de lançar os editais, os municípios, né, devem realizar essa escuta pública. Eu acredito, né, espero que todos já tenham realizado, né? E muito importante a gente manter, né, minimamente arquivado, né, a foto, né, ou né, algum registro dessa escuta pública, né? Tanto da divulgação da escuta pública quanto da realização, né? Os editais, né, a gente construiu ele com base nas escutas que os municípios fizeram, né? Então, é importante. Planejamento orçamentário, né, que a gente já falou aqui também, né, de enviar quando necessário, né, para a Câmara, a LOA, né, isso aí é com o setor contábil. A Maria Luísa também deu as orientações, mas, né, é importante porque o próprio edital pede, né, a dotação orçamentária. Proposições técnicas da minuta do edital, né, que é esse espaço da escuta, né, esse espaço que a própria, né, assessoria tem feito, né, que a gente envia uma minuta do edital, né, um modelo do edital que pode, né, haver alterações de acordo com a realidade municipal, né? Então, a proposição técnica da minuta, né, que foi enviada aos municípios, né, os gestores analisaram e enviam depois para o jurídico municipal e depois fazer a publicação, né? Assinatura e publicação do edital, geralmente, né,
Né, quem assina geralmente essas publicações são o prefeito, mas pode ser o setor também da cultura, isso aí vai depender, né, do formato do edital, mas geralmente, né, a gente colocou a prefeitura. Em dúvidas durante o procedimento, contactar a consultoria preferencialmente via e-mail. Né? Pode contactar por telefone? Pode. Mas a gente pede que contacte, né, envie as dúvidas por e-mail, por quê? Né? Igual eu falei no começo, né? A consultoria é formada por uma equipe, né? Somos 5 pessoas e cada um tem uma especificidade, né, em alguma área. Né? A gente tem profissional do jurídico, da comunicação, enfim. Então, se envia por e-mail, né, a gente direciona para o profissional para dar a resposta mais de acordo. Né? Então, a gente pede que essas dúvidas, né, se possível, enviar por e-mail para que a gente encaminhe da melhor forma as respostas. Mas pode também ser pelo WhatsApp. Ou por telefone, né? Todo mundo acho que já tem o contato de algum de nós. Ok? Então, essa primeira fase do chamamento público, que é referente ao planejamento, né? Antes do lançamento, né? Os processos que a gente faz antes do lançamento. Por favor, Ari. Aí agora a gente, né, depois do planejamento, a gente passa para essa segunda fase, que é o processamento, né? Que é onde ocorre, né, o edital, né? A partir do lançamento, as inscrições, a seleção, até a divulgação do resultado final e a habilitação dos proponentes, né? Então, nos editais, né, todo mundo que analisou, né, uma das coisas que a gente não preencheu também, deixou para que os municípios preenchessem, porque cada um tem a sua realidade, é a questão dos prazos, né? Como a gente recomendou no começo, né, as inscrições da proposta em no mínimo 15 dias, né, e a gente sugere até 20, se possível. Resultado preliminar da classificação, após, né, as inscrições, a gente vai lançar lá, né, a data para as inscrições, como eu já falei, vão ser feitas via e-mail, né, as pessoas vão preencher os formulários e enviar a documentação via e-mail, e aí vai ser feita essa primeira fase, né, que é o resultado preliminar da classificação, onde, né, a própria consultoria aqui, né, os profissionais da consultoria vão trabalhar também, né, aí para os municípios como pareceristas dos editais. Né? Depois a gente vai falar mais com detalhe. Então, essa é a primeira fase. Depois, né, dessa fase tem um recurso, né, que tem que ser pelo menos 3 dias úteis, isso aí a gente já está orientado, que o próprio edital fala e o decreto do fomento fala isso. Né, o que é esse recurso? Se a pessoa não ficou satisfeita com o resultado e acha que o resultado não está bom, pode acontecer, né? Muitas das vezes pode haver erro nos pareceres, isso é recorrente no Estado, né? Nem se fala. Então, a pessoa entra com recurso e vai falar que não concorda, né, com a pontuação, com o resultado dela, né? E aí vai ser reanalisado e pode haver alterações. Né? Então, essa fase é muito importante. Depois dos recursos da classificação, né, o resultado da fase de classificação, o resultado final dessa fase. Depois a gente vai para a fase de habilitação, que a gente vai falar um pouco dela também. Essa fase aí, ela já é de responsabilidade, né, do ente municipal, a gente vai dar as orientações necessárias, mas quem faz a habilitação é o ente municipal. E aí tem também os prazos de recursos, né, que são até 3 dias, que a pessoa pode não concordar com o resultado dessa habilitação. E depois a divulgação do resultado final, né, a assinatura do recibo ou termo de execução cultural e o repasse dos recursos, né? Esse aqui é o modelo do edital de premiação, aqueles das demais áreas da cultura. No outro tem mais um campo que é referente à execução final do projeto, que a gente já conversou aqui, sugerimos, né, essa data do dia, acho que é 24 ou 25 de julho, mas, né, o município pode alterar essa data e a gente recomenda que, no máximo, né, mais uma vez falando, seja até dia 20 de dezembro, né, que seja realizado até 2024, né, a execução dos projetos, né, do pessoal que recebeu o recurso até esse ano. Né, a ideia é realizar o pagamento, né, esse ano. Né. A princípio, é fundamental realizar o pagamento esse ano, porque é o que está na legislação. Né. Ok? Então, esses aí são os prazos. Né? Então, fase do chamamento do edital. Recomenda-se, né, implantar canal de dúvidas, né, que a gente sugere aquele e-mail que a gente já falou, e o telefone, que também, né, a gente sugere que esteja disponível no edital. A ampla divulgação, como a gente já falou aqui também, né, nas redes sociais, rádio, parceiros, né, agentes culturais, conselho de cultura, né, de acordo com o que o município, né, compreende,
né, as estratégias de divulgação, realizar sessões aí, né, isso aí já é após, né, o lançamento do edital. Então, o município ele pode, né, se achar que as inscrições não estão indo bem, ou mesmo estando indo bem as inscrições, o município pode realizar uma sessão pública para prestar esclarecimento, né? Eu posso, por exemplo, divulgar, né, aí tem que ter uma ampla divulgação, preferencialmente no site e nas redes sociais, e também, né, enviar das formas possíveis, que vai ter uma reunião, né, para poder falar, tirar dúvidas dos editais, presencial, por exemplo, né? Então, o município pode fazer isso e é recomendado que faça, né, uma sessão pública para esclarecimento durante esse prazo em que o edital vai estar aberto, né? Promover ações formativas, como cursos, oficinas de elaboração de projetos, com ampla divulgação a quaisquer interessados, isso é muito importante também, porque a maioria, né, da classe artística não está acostumada a participar de editais, né? Então não sabe como escreve uma proposta, muitas das vezes tem dificuldade de acessar o próprio e-mail, né? Às vezes nem e-mail tem. Então é importante essa oficina, esse curso, né? A gente vai até dialogar a possibilidade da assessoria também auxiliar nessa atividade formativa. A gente está pensando, né? E a gente pode conversar ainda no final da reunião, de quem sabe na semana que vem a gente fazer uma atividade virtual, né, nesse sentido de formação. Semana que vem, se os editais estiverem lançados, né, a gente tem que ver isso, talvez na outra semana ainda, né, Ari? Para garantir que todos os editais estejam lançados. Né? Como os valores mudam, mas o formato do edital para todos os municípios ele né, muito parecido, então a gente pode fazer uma capacitação virtual, né, que aí a gente vai combinar direitinho para que se faça uma ampla divulgação nos municípios, né, para os agentes culturais e gestores também, né, compreender bem como que se envia uma proposta para o edital. A gente fez da forma mais simplificada possível, né, eu acho difícil vocês acharem um edital aí mais simplificado e dentro, né, da legislação, né, com o que é necessário, que contenha, mas mesmo assim a gente sabe que as pessoas têm dificuldade, então a gente pensa aí, né, nessa capacitação, a gente vai dialogando sobre isso, né? Tanto para os gestores quanto para o município. Por que é importante o gestor participar? Porque a gente vai fazer virtual, né? E muita gente não acessa o campo virtual. Então, se o gestor ele compreende muito bem, né, cada um desse processo, ele pode e deve, à medida do possível, auxiliar aquelas pessoas que têm mais dificuldade, né? A gente coloca aí, enquanto sugestão, né, mas uma sugestão muito importante, né, dentro das possibilidades do município, de realizar uma busca ativa para as culturas populares, tradicionais e periféricas, né, que é o povo que a maioria das vezes tem menos acesso, né, produz cultura, mas, né, tem mais dificuldade de acessar, porque são pessoas, né, que às vezes não têm um computador, não têm uma internet, então não consegue, né, nem saber às vezes, né, como proceder nesses sentidos. Então, o que é essa busca ativa? Né? A equipe do setor municipal pode contactar essas pessoas ou até mesmo ir nos territórios dessas pessoas e auxiliar nesse processo, né, para que se envie a proposta, né, minimamente adequada ali, para que a pessoa possa concorrer, né, e também, quem sabe, né, ter acesso a esse recurso. Isso é muito importante, está previsto na lei, não tem problema de fazer, pelo contrário, é uma solução e é muito bem visto. Tá? Quem puder também contribuir nesse sentido é muito importante para garantir acesso àqueles que mais, né, precisam e têm mais dificuldade. A legislação fala dessa busca ativa também. Ok? Vamos seguir. Conforme o edital, ainda na fase análise da proposta, né? Então agora a gente vai, ainda nessa fase, né, do processamento do edital, tem análise da proposta. Eu trouxe aqui para a gente detalhar melhor essas duas fases, para que, né, todo mundo compreenda bem. Conforme o edital, a análise das candidaturas ocorrerão em 2 procedimentos, né? Vocês observaram lá que são 2 fases de seleção. A primeira é a etapa de classificação, né? Após o envio das propostas e o encerramento das inscrições, se inicia a fase classificatória, onde será analisado o mérito da proposta por pareceristas externos contratados para essa finalidade, né? Então, né, essa assessoria que né, o município, né, tem por meio da Minor, ela contempla também, né, os pareceristas. Então, é muito bom, né, para os municípios, porque esse serviço de parecerista ele é muito complicado, porque, né, muitas das vezes no município do interior é difícil achar pessoas
para fazer essa análise da proposta, e muitas das vezes, né, a classe artística questiona, né? Fala assim, fulano favoreceu ciclano porque estava próximo de ciclano, e às vezes todo mundo é parente, às vezes, né, quem é parente não pode analisar a proposta, né, da pessoa, então, pareceristas externos auxilia muito e, né, é muito bom a gente ter, muito bom para os municípios, né, e para a gente também, que vai conhecer um pouco da realidade cultural dos artistas, ter esse tipo de assessoria, viu? Isso aí é um diferencial, mais um diferencial aí que a Uninove trouxe aí para os municípios por meio, né, dessa consultoria da Lumiar Fazeres Culturais. Etapa de habilitação. Então, gente, nessa primeira fase, né, será analisado por pareceristas externos, de acordo com a realidade de cada projeto, né, a gente vai analisar, né, vai enviar para o gestor municipal, né, o resultado dessa análise, né, o parecer de cada proposta, né, e uma minuta do resultado final, né, de como ficaria esse resultado preliminar, né, para publicação, ok? E aí depois tem o recurso, né, se houver recurso, pode ser que altere essa ordem, né, de classificação. E aí depois, né, vai para essa outra fase, né, depois do resultado final da classificação após o recurso, que é a etapa de habilitação. Né, havendo recurso, né, a gente reanalisa a proposta da pessoa para ver se é isso mesmo, né, se a pontuação foi essa mesmo, se ela teve, né, razão no recurso dela ou não. Muitas das vezes também o recurso não tem fundamento, às vezes a pessoa só não ficou insatisfeita com o resultado, mas, né, a nota é aquela mesma, né, mas às vezes pode ocorrer erro na análise e mudar o resultado, e aí a gente altera nessa fase. E depois a etapa da habilitação, essa aí será feita pelo próprio ente municipal, né? Essa deverá ser realizada após o resultado da classificação. Então, na fase de classificação, a gente analisa também, né, alguns documentos básicos. Se faltar alguns documentos básicos, a pessoa também ela é desclassificada, ela não fica nem como suplente, né? A gente vai ter o resultado dos classificados, dos suplentes, né, que é aqueles que estão na lista de classificação, mas né, teve a pontuação para se classificar, mas, né, não teve a pontuação para poder, né, acessar o recurso, né? Então ela fica como suplente e pode ser chamada a qualquer momento, inclusive é bem provável que isso aconteça. E tem aqueles que são desclassificados, né? Os desclassificados, eles infringiram alguma regra do edital ou não enviaram alguma documentação importante, né? Ou não preencheram algum campo que deveria ser preenchido, né? Então, a desclassificação, os desclassificados, eles não vão poder ser chamados, né? E a nota muito baixa também desclassifica, tem uma nota mínima necessária para classificação. Etapa de habilitação. Então, essa é a primeira fase. Segunda fase, essa deverá ser realizada após o resultado final da classificação e, preferencialmente, né, a gente recomenda que o ente municipal crie uma comissão, né, que pode ser formada, né, pelo setor de cultura, havendo setor de cultura, né, mas pelo órgão que está aí à frente dos editais, que geralmente é o setor de cultura. Ariane, volta, por favor. Obrigado. Preferencialmente por essa comissão, né, que a gente está falando que tenha profissionais do setor de cultura, e a gente recomenda que tenha profissionais do setor de licitação, que está mais acostumado a lidar com esse processo de certidão negativa de débito. A comissão analisará se o proponente possui CNDs. O que são CNDs? Né? São certidões negativas de débito, são várias, e uma específica, né, a pessoa física, outra pessoa jurídica. Então, né, recomenda-se que então essa comissão vai analisar isso, né? Por quê? Essa fase, porque tem que ter essa análise da CND para que a pessoa possa estar habilitada, né, a conveniar, né, e a receber esse recurso para executar a ação ou ter o acesso à premiação, tá? Recomenda-se que a própria comissão entre em contato com os classificados, se possível, porque a gente tem um prazo ali no edital que pode ser estendido também, mas é um prazo, né? Não dá para a gente estender muito, porque senão a gente não consegue, né, até o final do ano, realizar a seleção e o pagamento, né, dos selecionados. Isso a gente tem que fazer até o final do ano. Então, né, recomenda-se que após o resultado da classificação tem que ter, né, esse primeiro resultado, né, como a gente já falou, tem que ter essa ampla divulgação e que, né, se possível, né, no interior a gente às vezes tem contato de muita gente, se possível, entrar em contato no telefone que a pessoa disponibilizou, no e-mail que a pessoa disponibilizou, avisando que a pessoa está habilitada, falando dos dias que ela tem para ir até na secretaria, para poder,
né, levar essas certidões negativas de débito, ou preferencialmente, se possível, né, e aí vocês vão auxiliar muito a classe artística se os gestores puderem, né, junto com essa comissão, fazer isso, que é o próprio gestor verificar o CND das pessoas, porque a gente sabe das dificuldades da classe artística conseguir, né, às vezes, tirar essas certidões negativas. Né? Então, com os dados que a gente vai ter das inscrições, qualquer pessoa pode, né, verificar essa certidão negativa de débito. Né? Então, o próprio ente pode fazer essa verificação e dar ou não a habilitação, ou, né, no caso, contactar o agente cultural, né, no caso dele não ter a certidão negativa, né, talvez ainda dê um prazo para ele regularizar, mas dificilmente vai ter como regularizar. Né? Então é isso. Né? Ou contactar e pedir que a pessoa traga as CNDs, ou contactar e pedir que a pessoa, né, vá até a secretaria e na secretaria, né, se auxilie na retirada desse CND, que é uma opção boa, melhor do que a primeira. E a outra opção que é melhor ainda, né, a própria secretaria internamente analisar as CNDs e aí, né, preparar depois o resultado final da habilitação, ok? Né, a gente recomenda que essas certidões negativas sejam anexadas aos processos, né? Dificilmente o Ministério da Cultura ou qualquer ente vai pedir esse documento, mas a gente recomenda, né, que fique a CNDs ali para comprovar que a pessoa não teve essa pendência, né, e pôde habilitar. Mas é isso, é uma etapa bem interna mesmo da prefeitura, né, e dentro das possibilidades, né, é sempre bom auxiliar a classe artística para que ela receba o recurso, né, dentro das possibilidades também, ok? Ari, caiu o arquivo. Caiu o gesto produtora também. Alguma dúvida até agora, gente? Até a Ariane conseguir retomar aí com a apresentação? Ela deve ter caído na internet ali. Nenhuma dúvida? Voltou. Sem dúvidas? Até... Não está o editar, eu não tenho dúvida, não. Assim, o que me preocupa é em relação a essa parte de audiovisual. Sim. Porque, por exemplo, uma pessoa que quer fazer um vídeo e ela não tem aquela habilidade para fazer esse vídeo, então ela deve procurar uma pessoa que possa fazer esse vídeo para ela, é isso? Isso, tem essa possibilidade. Né? A maioria dos editais, ele contém aquele formato livre, que não necessariamente tem que ser realizado por um profissional do audiovisual na equipe, entendeu? Porque o formato livre, ele, né, possibilita, né, produtos audiovisuais mais simplificados. Mas é muito bom que a pessoa, né, a pessoa que tiver um profissional do audiovisual na equipe, com certeza pode ter uma pontuação melhor. Mas é fundamental, né, caso essa pessoa, né, coloque um profissional do audiovisual da equipe, que essa pessoa que é o proponente, que ela receba, né, adequadamente pela proposta, né, que o recurso não fique só com o profissional do audiovisual. Porque uma coisa é gravar, outra coisa é pensar o que vai ser gravado, né, se disponibilizar das entrevistas, né, enfim, roteirizar tudo isso, né, que aí é mais o agente mesmo cultural. Pode ser de qualquer área, pode ser da cultura popular, pode ser um gongadeiro, pode ser um artesã, né? Mas ele vai ter dificuldade, a maioria das vezes, se não tiver um profissional ali para, né, seja para poder fazer esse... Então, no caso, ele vai contratar esse serviço, né? Isso. Ele pode, né, pode e deve prever isso na planilha dele, tá? Ok, obrigada. Para que tenha um bom produto também, né? Tanto para o artista, né, ou para o fazedor de cultura, quanto para o município, né? É bom que se tenha boas produções, né? Para poder valorizar tanto o artista quanto o patrimônio, né? A cultura municipal. Se faz um negócio muito de qualquer jeito, né? Até para o próprio artista não fica bom para divulgar o trabalho dele de qualquer jeito, né? Então, é uma oportunidade aí de fazer algo mais bacana, né? Divulgar também o trabalho. Mais profissional, né? Dentro do possível, né? Porque o recurso também não é
né, tão alto para fazer, né, para ter profissionais mesmo. Mas a gente sempre tem no município esses videomakers, né, que as pessoas que fazem essa edição simplificada mesmo, que pode aí contribuir. E pode ser gente de outro município também, né? Ok. Não necessariamente ser do município. Então a gente está aí, né? Após. Volta ali, Ari, só para ver se a gente finalizou o outro. Não, pode voltar mais. A gente não estava ainda, não. Pode voltar mais um. Isso, a gente estava. Não, pode avançar agora. A gente estava aqui. Ficou claro, gente, essa etapa da prefeitura? Eu acho que sim, né? O que a gente espera e o que a gente recomendou aqui no sentido de facilitar para os agentes culturais, certo? Então vamos seguindo. Então, depois dessa fase, né, que é o processamento do edital, que vai até, né, a publicação do resultado final, a gente vai iniciar, né, a publicação do resultado da habilitação final, né, que é depois da classificação, habilitação, se a pessoa está hábil, né, a se habilitar com o poder público, se ela tem as certidões. Aí vai para a fase da celebração, né, parece festa, celebração. E é um pouco, né, uma festa, mas aí começa também um outro trabalho, né, um outro procedimento. No caso da inabilitação, né, por exemplo, né, o município vai lá e vê que a pessoa está com um problema na certidão e não vai conseguir regularizar a tempo, provavelmente mesmo. Aí ela vai chamar o suplente da lista de classificação e vai fazer o resultado de habilitação com ela. Tá? Aí a gente vai dar um novo resultado de classificação, né, chamando esses suplentes, ok? E depois da habilitação no mesmo procedimento, tá? Pode voltar, hein? Volta lá que a gente não terminou, não. Após o resultado final do processo de habilitação, os classificados e habilitados deverão ser convocados para assinatura do recibo, né? No caso da premiação, como a gente já falou, ou termo de execução cultural, e envio dos dados bancários para a realização do pagamento. Então, esse aí é mais um momento, né, que tem que ser dada ampla divulgação, né, desse resultado final dos classificados e habilitados. E, se possível, né, e nessa fase é muito importante, porque o prazo é curto, entrar em contato no telefone para que essa pessoa que foi classificada e habilitada não perca o recurso por não ter comparecido, né, no prazo para assinatura desse recibo, no caso do de premiação, ou desse termo de execução cultural que está no anexo, né, e que deve ser preenchido juntamente com o agente cultural, preferencialmente no setor de cultura, tá bom? Então, muita atenção nessa fase para que essas pessoas não fiquem de fora. E caso a pessoa, por algum motivo, não compareça, desista, porque às vezes a pessoa pode até desistir também, e aí pode ser convocado os, né, suplentes e fazer toda essa fase de habilitação deles também. Então, o edital prevê isso. A realização do pagamento deverá ser realizado conforme os procedimentos da administração pública. Né? Isso aí é comum para toda administração pública, né? Tem que ter empenho, tem que ter todo esse procedimento, e o setor, né, que faz o pagamento sabe muito bem como fazer isso, né? Mas é sempre bom conversar antes, alertar o setor, né, de que tem tantos pagamentos para fazer num curto prazo de tempo, né? Deixar o pessoal já bem situado sobre essa realidade, né? Depois, na prestação de contas, é exigida essa documentação, inclusive, né, na Lei Aldir Blanc foi, eu acredito que dessa vez também será os empenhos, né, para o pagamento. Na modalidade de premiação, após o pagamento, os processos poderão ser arquivados. Olha que maravilha. Premiação é uma maravilha. Sugerimos que de modo físico e virtual, né, aí dentro do setor. Né? Se possível, criar um drive, né, com cada processo, cada inscrição, né, os resultados e o recibo, né, e arquivar virtualmente e também, se possível, né, que é muito importante, impresso, porque pode, né, sempre perder esses arquivos virtuais. E isso aí pode ser, né, provavelmente vai ser necessário também na prestação de contas, tá? Então, para a premiação, depois que pagou, pode arquivar, ficar tranquilo que já cumpriu. Mas no caso do termo de execução cultural, né, deve ser organizado, mas já não vai ser arquivado, porque a gente só vai arquivar o processo depois que o agente cultural realizar a sua ação e prestar conta para o município,
né? A gente espera que todos realizem ações e prestem contas para que depois, né, o município possa prestar conta para o ente federal sem ter que, né, falar de nenhum problema, de nenhuma prestação de contas, né, do agente cultural. Núbia, por favor. Então, e aí, no caso do audiovisual, eu posso pagar em dezembro, por exemplo, porque ele vai ter um espaço aí de tempo, eu coloquei no edital 90 dias, para ele executar. Só que ele não executou ainda, né, em dezembro, porque o pagamento é feito em dezembro. Mas eu posso fazer assim, dessa forma, pagar antes de ele executar o projeto? Isso, ele tem que receber antes para executar o projeto, senão ele não executa, né? O que a gente colocou de sugestão de prazo? É até dia 24 ou dia 25 de julho a execução. Mas tem gente, tem profissional do audiovisual que vai achar que está muito curto, entendeu? Por exemplo, se a pessoa quiser gravar uma festa, né, se o projeto dela for gravar uma festa que acontece em setembro, né, aí talvez é o caso de pensar a extensão desse prazo. Entendi. De encerramento, né, da execução das propostas e prestação de contas dos selecionados a executarem as ações, até, né, a gente sugere até o máximo final de dezembro, né, de 2024. Mas se ficar em julho, fica mais fácil para os municípios, né, para os gestores depois, né, agilizar esse processo, fazer a sua prestação de contas. Ok, então. Obrigada. Ok? Após o resultado disso aí a gente já falou, em caso de não comparecimento para assinatura do termo após tentativas de contato, poderá ser convocado suplentes, que a gente já falou, né? A realização do pagamento deverá ser realizado conforme, isso a gente já falou. As modalidades, que a gente já falando também, é recomendado que o termo de execução seja preenchido pelo ente municipal junto com o proponente. Em caso de dúvida no preenchimento, entrar em contato, preferencialmente por e-mail, mas pode também entrar por WhatsApp, conforme a gente já falou. Ok? Então pode ser que tenha alguma dúvida, né, no preenchimento daquele termo de execução cultural. Ele é um termo grande, não sei se todo mundo conseguiu ler ele todo, mas é como se fosse esse contrato, né, entre a prefeitura e o agente cultural para a execução do serviço. Caso surja alguma dúvida nesse momento, né, estamos e estaremos à disposição. Por favor, Ari. Após o pagamento dos termos de execução cultural, inicia-se a realização dos projetos pelo proponente. Durante esse processo, é importante manter ativo a execução das propostas. Então, a gente falou do quê? A gente falou da fase do lançamento do edital, né? O planejamento até o lançamento, que é a fase que a gente chama de planejamento. Depois a gente falou do processamento, que é durante as inscrições. E agora a gente está falando, né, da outra fase, que é a execução. A gente falou da celebração, né, que é esse conveniamento, e agora a gente vai falar da execução das propostas, que são para o audiovisual, né, que está nesse formato. A premiação a gente encerra assim que assina o recibo e faz a transferência da premiação, conforme a gente já falou. Então, né, o canal, o telefone de contato, assim como o e-mail, né, criado para essa finalidade, devem manter ativos, né? Porque durante a execução do projeto é muito comum que a pessoa tenha dúvidas, né? Eu posso fazer isso? Eu posso pagar de tal forma? E aí a pessoa vai entrar em contato com vocês e a gente também, né, dentro do possível, auxilia nesse processo. Né? Realizar as reuniões orientativas com os selecionados, né? É recomendado que se faça isso, né? Depois que tiverem todos os selecionados do audiovisual, né? Realizar uma reunião orientativa de como que vai ser a prestação de contas dessas pessoas para que elas não tenham problemas, porque se elas não têm problema, é muito melhor para o município, né? Então, informar direitinho, é bom fazer uma reunião com os selecionados, né? O agente, e aí a gente coloca, né, o que está no edital. O agente cultural deve prestar conta por meio da apresentação de relatório de prestação de contas do projeto, né, que é um anexo, né? Então, talvez nessa reunião com os selecionados representar esse anexo para que a pessoa fique ciente das informações que ela vai ter que prestar para o ente público para poder conseguir fazer a prestação de contas e finalizar da melhor forma possível, né? Sem problemas para o ente e principalmente para o agente cultural, porque quem não presta conta, né, quem vai ter problema é o agente cultural, que depois não vai acessar recurso. Mas é muito melhor para o município também ver um relatório final de prestação de contas informando
né, que os agentes culturais cumpriram plenamente, não houve, né, nenhum problema nesse sentido. Ok? Por favor, Ari. Fase de chamamento, finalização. Os editais foram... Né, então, aqui a gente já finaliza esse nosso primeiro diálogo, né? Os editais foram elaborados, né, como a gente falou, de modo a atender às escutas realizadas dos municípios, né? Então, todo município que realizou as escutas enviou para a gente, a Mariana ficou à frente também desse procedimento, né, Mariana Botelho. Procuramos simplificar ao máximo nas exigências, né, e na escrita do edital, além de realizá-lo em concordância com a Lei Paulo Gustavo, suas regulamentações, instruções normativas e o decreto do fomento, né? Os editais baseados nessas legislações, né? E, por fim, a Lumiar Fazeres Culturais deseja uma plena execução da Lei Paulo Gustavo e nos colocamos à disposição para dúvidas durante os procedimentos, né? Seguimos juntos pela arte e cultura. E é isso. Ari, tem mais um aí. É porque esse aqui tem que esperar o final. É isso. Muito bom, né, Tainá? Acho que deu para entender, né, o processo aí bem detalhado. E acho que agora a gente pode abrir, né, para a rodada aí de perguntas, dúvidas. Quem tiver, né, quiser já participar, pode, por favor, só apertar a mão aí, se inscrever, para a gente começar essa rodada aí de perguntas. Estamos disponíveis, gente. Comentários, né, ou qualquer coisa que queira dizer aí. A Leandra Amaral colocou aqui, ó, o pagamento é antes ou depois da execução do projeto? O pagamento é antes, né? A pessoa, para executar o projeto, ela precisa do recurso em conta, né? Para poder contratar os profissionais necessários, né? Se remunerar para poder executar o projeto, né? Então, todo mundo vai pagar os selecionados esse ano, até dezembro, né? E eles podem começar em dezembro, mas provavelmente vão começar em janeiro, fevereiro, a execução dos projetos com o recurso em conta. Ok? Tainan e Ariane, as minhas dúvidas acho que foram resolvidas, inclusive essa que o Tainan acabou de comentar, eu tinha perguntado, quando eu enviei a mensagem, ele já estava falando no assunto. A minha dúvida no momento é quanto à capacitação, que eu ia fazer uma pergunta, mas vocês já falaram que a gente vai conversar sobre isso agora, né? Uma oficina, alguma coisa sobre a elaboração do projeto, e também sobre a questão da trajetória artística, que eu não consegui ficar bem claro para mim, se a pessoa tem que ter essa trajetória reconhecida no município, porque geralmente a gente que trabalha com patrimônio, tudo é voltado a isso, né? Ao município. Ou se pode ser qualquer pessoa que tem uma trajetória e que hoje reside no município. Então, se eu não me engano, no edital a gente colocou que é referente, né, a ações executadas no município. Se eu não me engano, é isso. Tá? Posso até dar uma conferida para confirmar. Tainan, eu vi aqui, enquanto a gente estava conversando, no meu edital aqui não fala, não. Por isso que eu fiquei com mais dúvida. Porque aqui fala assim, ó, eu estou até com ele aberto. Quem pode se inscrever? Pode participar do edital, né? Maiores de 18 anos, residentes no município de Bonfinópolis de Minas, que sejam reconhecidos como mestras e mestres da cultura popular e tradicional e ou artista, trabalhador da cultura com trajetória comprovada. Sim. Não sei se em outro espaço fala que é em âmbito do município, mas se não fala no edital, a regra é essa, né? Comprovado com ação cultural. Então, né, fora do município, porque às vezes também, né, a pessoa mudou há pouco tempo, né, e aí ela não vai poder concorrer no município dela, mas é um agente cultural relevante que pode contribuir aí, né, na execução no âmbito do município, né. Então, se não consta no edital, é isso mesmo, então, tá, Alessandra? Mas eu não sei se a gente coloca isso em um outro campo, depois a gente pode verificar aqui também. Mas não há problema, né, a pessoa nesse caso. Uhum.
mais inclusivo. Não, eu vou reler novamente aqui também outros pontos para ver se tem, mas eu não achei, não. É porque a gente tem uma situação dessa, inclusive a pessoa procurou por livre e espontânea vontade, nem participou da oitiva, procurou depois. E aí ele realmente está fazendo um trabalho bom no município, eu acho que merecia, por isso que eu quis ver. Isso, dá uma verificada, porque às vezes havendo essa recomendação, a gente pode dar uma verificada aqui também. Qualquer coisa você mesmo pode excluir ela, entendeu? Se você achar que né, é melhor dessa forma, né, contemplar as pessoas que mudaram há pouco tempo e ainda não realizaram atividades culturais, havendo essa vedação, às vezes é o caso, né, de tirar que a atividade seja realizada no município para que essa pessoa possa participar, tá bom? Ok. Mais alguém? Ariane Ribeiro? Bom, eu acho que a gente poderia, esse material, né, vai ser encaminhado para o e-mail, né, Tainá? Também, que eu acho que é bacana, né, que a gente também já enviou isso, mas de uma outra forma, né, em forma de texto, mas eu acho que essa apresentação aí é importante até para, né, o próprio município, né, mostrar para né, a equipe, né, e ter isso aí dessa maneira de fácil leitura, e estamos aí, então, à disposição, acho que a gente pode né, encerrar essa primeira rodada aí, né, de encontros que a gente vai fazer até o final do processo, viu? Agradecer, né, a presença de todos e todas aí, dizer que estamos à disposição, né, pelo WhatsApp, pelo telefone, né, e por essas reuniões que nós vamos fazer agora, né, com mais frequência. Tá joia? Tainá, muito obrigada também, né? Bela apresentação aí. E a Lumiar está à disposição, tá joia, gente? Agradecer mais uma vez aí, né, a parceria com a Minor, né? É super importante esse acolhimento, né, que ela está